Vamos dar início ao nosso conteúdo exclusivo. Nós estamos em um estudo sistematizado do livro de Provérbios, né? A gente não vai abrir mão disso, a gente vai até o final desse livro, porque tem sido para a grande edificação da nossa vida. Nessa fase do livro de Provérbios, ele expõe provérbios, ditados de Salomão, né? Pequenos textos com um cunho moral e instrutivo para que nós, sobre esse aprendizado, possamos realmente viver uma vida plena. E eu quero ler para você Provérbios capítulo 11, a partir do verso 6 até o verso de número 10. Diz assim: a justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia e o perverso recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar do justo exulta a cidade, e percebendo os perversos, ou perecendo os perversos, existe alegria ou júbilo. E essa é a verdade, veja. Eu comecei essa live fazendo uma pergunta que é a seguinte, e eu vou repetir porque talvez nem todos vocês que tinham entrado ainda não saibam exatamente daquilo que nós estamos falando. A cachorrada tá solta hoje aqui, né? Tá um negócio de doido essa cachorrada aqui. Bom, faça uma breve análise e me responda sem pensar rapidamente. Você está vivendo na lei ou você está vivendo na graça? Você vive na lei ou vive na graça? Bom, eu sei qual será a sua resposta. Mais do que depressa, você vai dizer: eu vivo na graça, no sistema de graça, porque Jesus, né, me colocou para viver em graça. Mas você sabia que você pode estar na graça e viver os princípios da lei? Você sabia que você pode, até mesmo na lei, desfrutar de princípios da graça? E isso aconteceu com homens como, por exemplo, Abraão. Abraão estava mergulhado debaixo da lei, mas pela fé ele foi justificado e viveu aspectos primorosos da graça de Deus. Mas o contrário também é real e verdadeiro. Tem muitos cristãos, mas muitos cristãos, muitos mesmos, que mesmo estando na graça, vivem mergulhados em princípios da lei. Veja, e o que isso difere? Isso difere da seguinte maneira: se você vive na lei, mas por meio da sua fé, ainda assim, desfruta de princípios primorosos da graça, você caminha para uma vida plena e abundante na sua própria vida. Porém, você estando na graça de Deus, mas vivendo estabelecido sob princípios da lei, você também atrai para si aspectos da lei. Veja, os aspectos da graça são fáceis e claros de serem observados. Basta você olhar a realidade do homem no Éden. Quando você olha o homem no Éden, o homem vivia na graça. Era Deus suprindo cada uma da sua necessidade, e tudo que o homem precisava fazer era viver pela fé. Porém, quando você olha para a queda de Adão, a partir dali você vê o homem na lei. E foi a partir dali que surgiram coisas como doença, como miséria, como tristeza, como angústia, como todo tipo de doença, seja elas físicas ou psicológicas. Então veja, quando nós estamos, infelizmente, submetidos ou, infelizmente, desfrutando, não vou dizer desfrutando, porque desfrutando é ruim, desfrutar é coisa boa, né? Onde a gente está vivenciando coisas como enfermidade, angústia, tristeza ou miséria, invariavelmente isso mostra que nós estamos, muitas vezes na nossa vida, vivendo por aspectos da lei. E isso precisa ser atinado dentro de você. Você quer ver uma coisa interessante? Eu pergunto para você, se você fizer uma pesquisa hoje no Brasil, com os mais de 50 milhões de evangélicos, 50 milhões de evangélicos. Se você fizer uma pesquisa hoje no Brasil com os 50 milhões de evangélicos, com a seguinte pergunta:
Você é justo ou você é pecador? Qual você acha que ganha? E qual o percentual de diferença entre um e outro? Me responde aí, vamos ver se você tem uma boa estimativa para isso. Se você fizer uma pesquisa com 50 milhões de evangélicos no Brasil perguntando, ei, você é justo ou pecador? Qual dos dois vão ganhar? E qual é o percentual entre um e outro? Fala aí para mim, eu quero que você me fale para mim entender a sua percepção. Veja, a Denise Fernanda diz que pecador ganha, a Sil Borges diz que pecador ganha, Pietra Costa Longa diz que pecador ganha, a Cristina Monteiro diz que pecador leva 90%. O povo vai dizer que é pecador, disse a Cristiane Lourenço. Pecador, disse Vicky Dias. Veja, pecador muito grande, Daniela Guimarães. Pecador, 70%, disse o Léo. Pecador. Ganha pecador com 70%. Pietra Costa Longa disse, eita, é 95%. Eu acho que deve estar dentro disso aí mesmo, viu? Dentro da casa dos 90 para cima. Eu acredito. Agora vê. Quando Adão vivia no Éden, quando Adão vivia no Éden, ele era pecador ou justo? Me responde aí. Quando Adão vivia no Éden, ele era pecador ou era justo? Responde para mim. Quando Adão vivia no Éden, ele era pecador ou era justo? A Pietra disse que ele era justo, isso, e ele vivia na graça. Quando ele caiu, ele se tornou pecador e passou a viver na lei. Veja, não existe pecador vivendo na graça e não existe justo vivendo na lei. Essas realidades são incompatíveis. São incompatíveis. Então, se um cristão convicto, evangélico, olha para si mesmo e se considera pecador, ele já está se colocando pela sua própria crença debaixo, mesmo estando na graça, debaixo do sistema de lei. Quando ele se considera um pecador, ele já se coloca automaticamente debaixo da condição de lei e não de graça. A graça é apenas para aqueles que foram justificados por Cristo Jesus. Lógico que todos nós fomos, mas a concepção disso, o entendimento disso, pode colocar você em condição complicada. Por que eu estou falando tudo isso para você hoje? Porque eu quero ler para você, os 5 versículos aqui, ou 5 provérbios de Salomão, do versículo 6 ao versículo 10. E quando eu terminar de ler todos esses versículos, eu quero que você me diga o que você viu de comum entre todos eles. Tá bom? Eu vou ler os próximos 5 versículos e você vai dizer, pastor, tem em comum esses 5 versículos isso? Tem em comum esses 5 versículos aquilo? E aí você vai me colocar o que é que você vê em comum nos 5 versículos. Diz assim, a justiça dos justos os livra, a ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na sua própria força. 8. O justo é salvo da angústia, mas o perverso a recebe no seu lugar. 9. O hipócrita com suas palavras destrói seus amigos, mas o conhecimento livra os justos. 10. A cidade inteira comemora o sucesso dos justos. Todos gritam de alegria quando morre um perverso. E eu te pergunto, o que é que você viu em comum dentre todos esses versículos aí? Fala para mim. O que é que você viu em comum dentre todos esses versículos? Quem pode me responder aí? Responde aí, vamos lá, gente. E aproveita para compartilhar. Coloca o dedo no coraçãozinho aí, faz subir, depois coloca o dedo aí no aviãozinho e compartilha para todos os seus seguidores. Vamos fazer com que a audiência cresça e suba aí, vai lá.
Tem em comum nos 5 versículos que sempre tem justos. Exatamente. É isso mesmo. Agora eu pergunto, esses justos a quem a Bíblia se refere, quem são eles? E quem é que está na contramão da justiça? Quem são os que são contrários a esses que a Bíblia descreve, os justos? Veja. O contrário de justo é pecador. Ou eu sou pecador, ou eu sou justo. Aí a Bíblia aqui está fazendo um paralelo e colocando contraponto entre o pecador e o justo. É isso que ele está fazendo aqui. Ele diz, o justo tem isso, o pecador tem aquilo. Na tradução aqui, normalmente ele usa os perversos. Mas a tradução original seria pecador. Então veja, interessante. Se 90% ou mais dos cristãos evangélicos não se consideram justos, isso significa que 90% ou mais desses evangélicos estão jogando fora todas essas promessas de Deus para eles. E, desta maneira, se torna impossível viver, de fato, uma vida abundante. Então, veja, eles estão, teoricamente, vivendo na graça, mas não se consideram dignos da graça e se infiltram ou mergulham debaixo de aspectos da lei. Quando eu leio esses versículos, veja, eles só têm poder sobre a minha vida quando eu entendo que eu sou um justo. Se eu não me vejo um justo, nenhum desses versículos tem valor nenhum para você. É por isso que eu comecei te perguntando, você está na lei ou você está na graça? E a resposta é muito simples, depende. Se você é justo, você tem que viver pela fé, com base na graça de Deus. Se você é um pecador, não tem graça para você. Para o pecador, o que tem é lei e uma terrível expectação de juízo por causa do pecado. Então veja, existem duas formas de viver. Duas. Somente duas formas de viver. Você vive na graça por meio da fé ou você vive na lei por meio de obras. O que são obras? É o que você faz para merecer. Você não confia no que a palavra diz e não confiar na palavra e não viver da fé. Ao contrário disso, você se esforça o tempo inteiro para merecer alguma coisa. Então veja, o estilo de vida da graça, ele foi pensado por Deus e se materializou pela primeira vez através da paternidade de Deus com a humanidade. Então veja, a graça se manifesta no Éden, quando Deus diz, eu sou teu pai, você é meu filho. Ou seja, eu vou fazer por você porque eu te amo, e não porque você fez algo por merecer. Tudo que você precisa é crer no papai e vai ficar tranquilo. Já a lei foi criada a partir da desobediência humana, motivada pela soberba de achar que poderia gerar para si mesmo uma vida melhor do que a que Deus lhe proporcionou. Isso é soberba. Deus disse para Adão, olha, eu fiz para você uma vida maravilhosa, tá aqui, de justiça, no qual você tem tudo que você precisa para viver. E aí, influenciado pelo diabo, ele pensou assim, bom, eu posso produzir uma vida melhor do que a que Deus tem para mim, na força do meu braço. E então, na força do seu braço, ele foi lá e tomou do fruto, comeu e se tornou um pecador. E isso foi o ledo engano. Deus nos oferece a melhor vida que poderíamos ter e não nos cobra absolutamente nada por isso. Achar que nós podemos produzir uma vida melhor do que a que Deus oferece nos empurra a viver uma vida medíocre com esperança apenas para esse mundo. Afinal, ninguém pode produzir para si mesmo uma vida eterna. Vamos lá. Bom, você tem escolha de viver pela fé naquilo que a palavra de Deus diz
e confiar que Deus vai produzir para você uma vida plena e abundante. Para isso, tudo que você precisa é viver pela fé. Quer viver pela fé? É pegar a palavra de Deus na nova aliança e praticar todos os seus princípios. Porque você está crendo. Ponto. E Deus vai produzir. Você anda em retidão, você anda em justiça, porque você é justo, e Deus supre todas as suas necessidades. Foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas o Pai acrescentará para você. Ele vai te suprir em todas as coisas. Todas as coisas. Pronto. Então isso é viver da fé. Mas você diz, não, eu não acredito assim não. Eu acredito que eu posso de fato me esforçar, trabalhar e ter uma vida melhor. Bom, pois bem, se você fizer isso, o máximo que você pode conseguir é algo que te beneficie aqui na terra. Porque no momento que você morrer, acabou. Agora, aquilo que Deus te oferece não tem benefício apenas para esse mundo. Tem também para a era que há de vir. Você viver pela lei só te dá expectativa para esse tempo aqui na terra. Você morre aqui fisicamente e vai para o inferno. Mas se você vive na expectativa de Deus, então Ele te dá promessas para esse tempo, mas também para o tempo que há de vir, para uma vida eterna. Paulo chega a dizer que aqueles que receberam essa abundante graça, através do dom da justiça, que foi gratuito, com base na obra de Cristo, reinarão em vida por meio de Jesus, ou por meio da fé em Cristo Jesus. Então, essa é a grande diferença. E eu digo, se liga, mané, se liga. Ou seja, confia em Deus, confie na sua graça. Viva de forma a confiar plenamente naquilo que a palavra de Deus diz. Confie na justiça alcançada por Cristo na cruz e viva pela graça mediante a fé. É isso que você precisa viver. Entenda, eu sou justo, não pelo que eu fiz, não pelo que eu sou, mas pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E na obra da cruz, Jesus conquistou tudo o que eu preciso para ter uma vida plena. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se ele concluiu tudo o que ele veio fazer, e eu não estou vivendo ainda a vida abundância, então eu estou em desfunção para com a nova aliança. Tudo na minha vida que não estiver em abundância plena e boa, está exatamente fora das funções normais, está em desfunção. E eu preciso ajustar. E se está em desfunção, isso aponta para que talvez naquela área eu esteja vivendo não pela fé, e sim por obras da lei. Se liga nisso. Então veja, Abacuque capítulo 2, verso 4, ainda na antiga aliança, a Bíblia diz assim, ó: olha para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O que é arrogância? É aqueles que confiam na sua própria força. É soberba, arrogância. Mas o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. O justo viverá pela fé. Então veja, Provérbios capítulo 11, verso 6 diz assim: a justiça dos justos os livra. A ambição dos desleais os apanham numa armadilha. Ou seja, eu entendo que eu sou justo e vivo em justiça. Viver justamente nos livrará da morte. Recorrer à própria justiça se torna um engano cruel. Veja, é um desafio à nossa razão todos os dias não querer fazer algo para merecer. É um desafio à razão. Mas fé nada tem a ver com razão. Fé tem a ver com o que a palavra de Deus diz. Se eu creio no que a palavra de Deus diz, ponto final, eu vivo com base nisso. Então eu vivo pela fé, mediante a graça de Deus, e vivo a plenitude do que Cristo já conquistou para mim. Provérbios 11, 7 diz: quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na sua própria força. Nada mais apropriado que essa frase. Eu vou ler de novo. Ele diz assim: quando morre um pecador, quando morre um perverso, a esperança dele morre com ele,
pois confiou na sua própria força, na sua própria justiça. Veja, para os pecadores, ou seja, aqueles que vivem ainda debaixo dos aspectos da lei, a esperança acaba quando ele morre fisicamente. Tudo porque ele confiou na sua própria força. Veja, quem diz assim, não, eu posso ter uma vida aqui mesmo, eu não preciso de Jesus, não. Beleza, tudo bem. Ah, essa pessoa nunca vai ser feliz. Não, pode ser que ela seja assim. Ela vai conquistar coisas aqui na terra, que ela se torne feliz aqui na terra. Só que essa felicidade dela acaba no dia que ela morre fisicamente, porque ela vai direto para o inferno. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles têm esperança não apenas para esse tempo, mas para o tempo que há de vir. Ele termina aqui e começa uma vida ainda melhor. Essa é a grande esperança daqueles que confiam em Cristo Jesus. Versículo 8 do capítulo 11 diz: o justo é salvo da angústia, mas o perverso a recebe em lugar dele. Veja, passamos um tempo difícil agora, o tempo de quarentena, pandemia, né? Há aqueles que viviam segundo a graça, ou seja, que estavam realmente firmados sobre a palavra de Deus, a palavra da fé, e viviam com base nela, não ficaram aterrorizados com os ataques do mundo no que diz respeito a coronavírus. Não ficaram. Mas a nossa tranquilidade mediante a pandemia, porque estávamos firmados na palavra, gerava ainda mais angústia naqueles que não confiam. É isso que ele está dizendo. Veja que interessante. Ele diz: o justo é salvo da angústia, mas o perverso recebe a angústia no lugar dele. Veja, nós nos alegramos nas tribulações, e a nossa alegria incomoda o pecador. Porque é na nossa alegria, mediante a perseguição, aos intempéries da vida, que mostra o quanto eles estão num caminho terrível. Porque quando vem uma pandemia, como a que nós enfrentamos, estamos enfrentando ainda, e nós, os que estão firmados na palavra e carregamos a justiça de Deus, não nos abalamos, ao contrário, nós sorrimos diante da face desse vírus, é que mostra para quem está lá no mundo o quanto eles estão em caminho de morte. Eita, esses crentes, ou é doido, ou eu estou lascado. Então veja, vem a tribulação, os justos são livres da angústia, e a angústia que vinha sobre ele vem sobre o ímpio. Multiplica a angústia do ímpio. Realidade, verdade. A nossa alegria é a tristeza do mundo. É isso que ele está dizendo. Versículo 9 diz assim: o hipócrita com suas palavras destrói seus amigos, mas o conhecimento livra sempre os justos. Nós já falamos disso de mais de uma vez, que a boca é fonte de vida e de morte. Encher-se de conhecimento é que lhe dará material suficiente para viver uma vida abundante e não morte plena. Nós que nos enchemos do conhecimento de Deus e vivemos pela sua graça bendita, nós temos dentro de nós um bom depósito e material suficiente para que, por meio das palavras que saem da nossa boca, a gente possa construir um mundo perfeito à nossa volta, ou pelo menos o desejável. Mas, infelizmente, aqueles que procedem do mundo, eles só falam coisas negativas e acabam destruindo a si mesmo e aqueles que estão à sua volta. Busque então sempre o conhecimento da palavra e dê a si mesmo material suficiente para viver da fé. Versículo de número 10 diz assim: a cidade inteira comemora o sucesso dos justos. Legal isso. Todo mundo celebra a vida daqueles que andam em justiça. Porém, todos gritam de alegria quando morrem os perversos. Para aquele que anda em justiça, com base na graça de Deus, nem a morte é grande coisa. Nem a morte é grande coisa. Vou dizer uma coisa para você. Aqueles que morreram fisicamente em Cristo Jesus, literalmente passaram dessa para uma melhor. Mas aqueles que estão no mundo, irmãos, quão grande é a sua angústia. Quão grande é a tristeza da perdição. Então, fica a dica. Quando eu entendo que a obra de Cristo me tornou justo,
pela palavra, eu estou apto a viver pela fé, desfrutando sempre da graça de Deus. Porém, não entender essa verdade é pegar toda a obra de Cristo Jesus e jogar num latão de lixo e amargar as agruras da lei. Fica para você a reflexão. Fica para você esta reflexão. E também o convite para logo mais às 23 horas, você se reunir-se comigo aqui para que estudemos juntos a série A Verdade que Liberta. É hoje, às 23 horas. Beijo no seu coração e até lá.